Bom, eu tô aqui para responder as perguntas que vocês me mandaram na semana passada sobre investimento e planejamento financeiro. E esse é o meu convidado, Lucas, mais conhecido como meu noivo. Tudo bom, gente? O Lucas, ele é especialista em investimento e recentemente ele foi aprovado também no exame de planejador financeiro. Então eu acho que ele vai poder ajudar bastante a gente com essas questões. Vamos lá. Só um Um aviso antes, eu recebi 22 perguntas. A gente vai dividir esse vídeo em duas partes. Então hoje a gente vai responder um pouco. E se a sua pergunta não for respondida hoje, com certeza ela vai estar no próximo vídeo. Então vamos lá. A gente vai começar do mais básico, assim, que eu acho que talvez muita gente já entenda, mas eu acho que se eu receber essa pergunta, tem gente que não entende. Então a primeira pergunta é: como começar a guardar dinheiro? Vamos lá. O primeiro passo para você poder começar a guardar dinheiro você tem que ter em mente o seu objetivo. Então, se você quiser, aqui vamos colocar como viagem já, né, que as perguntas vão se basear nisso. Você tem que ter um objetivo e esse objetivo vai ser o princípio de tudo. Então, a Bruna, ela foi viajar lá para a França a primeira vez, então ela criou mais ou menos o objetivo que ela tinha. E dentro desse objetivo ela foi cortando alguns gastos, que aí não tem jeito. Existem duas maneiras para você poder conseguir guardar dinheiro. Uma delas é cortar custos, né? Cortar gastos. Um exemplo fácil aí, nítido, às vezes a gente tem conta no celular aí que você paga 100 megas e só usa 50. Então a gente só precisa de 50. E vai cortando custos assim, gastos assim. E a sobra, né? O restante sempre tem um jeitinho da gente cortar um custo aqui, outro ali, para poder ir guardando. O outro é aumentar a renda. Então, se você já é uma pessoa CLT, vai atrás de um Uber, né? Vai trabalhar como Uber, faz um freela de final de semana. Então, são as duas maneiras que você pode guardar dinheiro. A primeira é definir o objetivo, quanto você precisa, e aí ou cortar custos ou aumentar a sua renda, né? Fazendo algum tipo de serviço que seja como autônomo ou, não sei, aí você usa a sua criatividade. Uber, vai vender bala no farol, vai fazer alguma coisa do tipo. E essas são as duas maneiras que você tem para você poder começar a guardar dinheiro. Tá certo. O que é renda fixa, CDB, e renda variável? Vamos lá. Partindo do princípio da renda fixa e da renda variável, que são dois tipos de investimentos diferentes, né? E o CDB é onde ele se enquadra. Renda fixa nada mais é do que você emprestando dinheiro ou para o governo ou para uma instituição financeira, né? É a contrapartida de quando o banco te empresta dinheiro, ele tem uma taxa ali que ele te paga, que você paga para o banco para poder pegar aquele determinado dinheiro, que a gente chama de juros, né? E quando você investe numa renda fixa, você é a ponta que está emprestando para essas pessoas que são chamadas tomadoras. Então, as pessoas que são tomadoras, elas tiram dinheiro do banco emprestado, pagam juros por isso, e as pessoas que emprestam dinheiro para o banco, ela tem uma renda fixa atrelada. Então ela pode ter, ela é paga por isso. E o banco ele fica com a diferença, que é o chamado de spread bancário. O banco é o intermediador das pessoas que estão emprestando para aquelas que estão sendo tomadoras. Então a renda fixa nada mais é do que isso. Existem renda fixas para banco, se você for emprestar, de repente o Tesouro Selic também é uma renda fixa que você está emprestando para o governo. E isso é a chamada renda fixa. Você tem um valor ali fixo que você é pago todos os meses para poder emprestar dinheiro para o banco, né? E a renda fixa ela é mais segura, né, do que a renda variável? Renda fixa é bem mais segura, você tem um valor determinado ali que você vai ganhar todos os meses, diferente da renda variável. O nome já diz, né, que ela varia. Então, um exemplo nítido é a bolsa de valores. Então, você vai lá na renda variável da bolsa, em períodos bons você empresta, você aplica o dinheiro em uma diferença base. Na renda fixa, você tem o risco do crédito, que às vezes se a instituição, vamos colocar como exemplo o banco, né, que está lá guardado o seu dinheiro, ele falir, você vai ter o risco de crédito. O cara tem o FGC, que é o Fundo Garantidor, mas é um exemplo mais básico que a gente tem aqui para poder fixar na cabeça. Se o banco falir ali com o seu dinheiro lá dentro, você corre o risco do calote, o risco de crédito. Na renda variável, não. Você está se tornando sócio de uma empresa. Então, vamos lá, você vai comprar ações do Itaú, da Apple, da XP, você está se tornando sócio da empresa. Então, se a empresa caiu o valor da empresa, você não tem o risco de calote, né? Você nada mais é do que o seu dinheiro está expirando ali justamente porque o valor da empresa está caindo.
Em contrapartida, você pode comprar, que foi o caso da Magalu há 5 anos atrás. Sim. Você pega, paga lá um determinado valor pela ação, a ação vai muito além, você ganha muito dinheiro. Só que a outra ponta, ela é do mesmo jeito que você pode ganhar Você pode perder muito você também. pode perder muito também. Então, nesse caso, para você poder começar a guardar dinheiro a princípio, seria o renda fixa, porque aí você tem uma segurança ali, mas você fica mais tranquilo. E, consequentemente, né, se você guardar dinheiro em grandes instituições como Itaú, Santander, Bradesco e outras mais, você não tem esse risco do banco quebrar. E respondendo o CDB é um certificado de depósito bancário. Ele é um título de renda fixa, por quê? Porque você está deixando o seu dinheiro lá no banco, né? Então, um certificado que o banco te dá para você deixar seu dinheiro lá. E claro que hoje a gente não tem mais certificado, que é tudo feito digital, né? Mas o banco te dá um certificado para você deixar seu dinheiro lá. Em compensação a isso está atrelado uma taxa de juros que ele vai te passar, né? Esse valor hoje está rendendo aí mais ou menos, ele acompanha o CDI, e o CDI está ali vinculado meio que a Selic, né? A gente vai ficar 40 minutos, 50 minutos falando aqui uma aula para poder falar isso, mas mais ou menos você está emprestando dinheiro para o banco te dá um papel, né, que é o certificado, falando assim, ó, vou te pagar 2% ao ano. Ele repassa esses juros para você como forma de renda fixa, é um investimento muito seguro, né? É um dos mais seguros que a gente tem. E é melhor do que deixar numa poupança, né? Bem melhor que deixar na poupança. Tá, a terceira pergunta é: usar cartão de crédito no exterior é viável? Não. A primeira partida, né, a primeira pergunta que a gente tem não é viável por conta do IOF, né? Se você for pegar aí, claro que tem gente que faz aí uma dívida, né, no exterior, às vezes foi o nosso caso lá a gente comprou, depois você explica direitinho, mas vamos lá. O IOF do cartão de crédito ele é bem maior do que se você for comprar o valor em espécie no banco, né? A gente teve um incidente na viagem e a gente precisou usar o nosso cartão de crédito, porque o nosso plano era não usar o cartão de crédito, só usar o nosso dinheiro em espécie. E aí depois essa fatura chegou. Sim. E aí... Se você usar o cartão de crédito lá, já é ruim por conta do IOF. O IOF do cartão de crédito é 6 vezes maior do que o IOF da compra em espécie, do valor em espécie. Então, por isso que a gente fala que o planejamento é muito importante. Porque você passa por todo esse período se planejando para poder saber o quanto você vai comprar de moeda, o quanto você vai gastar lá. E nesse período você vai, né, acumulando todo o valor em espécie, pagando menos IOF, para poder chegar lá você já está com a viagem paga, né, para poder gastar só o que você já se planejou ao longo do tempo para poder ir. Outra coisa que é ruim também do cartão de crédito é que, por exemplo, vamos supor que você já está lá agora viajando nesse dia aqui, que hoje é dia 12 de janeiro. 12 de janeiro. Você vai lá e passa o seu cartão nos Estados Unidos. O dólar hoje está 5,50, né? Mais ou menos 5,50. Esse risco que você corre o valor ele não vai ser transformado para real hoje. Ele vai ser transformado em reais na data que você faz o pagamento, né? Ou na data que fecha a fatura. Então vamos supor, hoje está 5,50, a sua fatura fecha lá no dia 20 de fevereiro. E o dólar está a 6,10, então você já corre um risco aí da sua compra aumentar além do IOF que é mais caro. Então compensa mais você comprar esse valor em espécie por conta do IOF e também por uma forma de planejamento para você não ter que gastar muito mais lá e depois vir com uma conta gigante para poder pagar no pós-viagem, uma dor de cabeça a mais. Eu acho que essa pergunta aqui, até ele já respondeu um pouco nisso que ele falou agora, mas eu vou fazer de novo porque eu recebi essa pergunta de 4 pessoas diferentes. Então eu acho que bastante gente tem curiosidade sobre isso. Existe um prazo ideal para a compra da moeda? Melhor comprar aos poucos ou tudo de uma vez antes da viagem? Eu vou falar como eu faço e ele vai me dizer se está certo e qual é o ideal, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma viagem daqui 6 meses e eu me propus a levar $600. Eu acabo dividindo nesses 6 meses, então eu me comprometo a comprar $100 por mês. E aí eu fico lá com um dinheiro mais ou menos reservado de quanto seriam esses $100. E aí eu vou acompanhando a cotação. É claro que o que influencia a cotação são os acontecimentos do mundo, né? Então a gente tem que estar ligado nisso, em eleição, em tudo que está acontecendo, pandemia, porque tudo isso vai influenciar no valor da moeda. Então, assim, eu fico acompanhando. Na hora que eu vejo que o valor caiu, eu vou lá e compro. Então, esse mês eu comprei 100. O mês que vem eu compro mais 100. E quando chega o dia da minha viagem, eu já tenho 600. E é assim que eu costumo fazer.
Eu acho que essa é uma maneira boa e eu acredito que para mim é que assim, o planejamento nada mais é do que são perfis, né? Então, quando você faz essa compra em várias vezes, né, um pouquinho em cada mês, acredito eu que seja, pelo menos ao meu perfil, ela é melhor. Por quê? Porque você não tem um risco muito grande de comprar aquele todo montante em dólar e deixar dentro da sua casa, que é um perigo gritante você ficar com valor em espécie dentro da sua casa, perigo de perca, de assalto, né, ou algo do tipo. E também, né, de você comprar ali aquele valor todo, o montante ali inicial, vamos lá, você pagou 5,50. Daqui um ano, que é o período da viagem, o dólar está a 3,30. Então, você perdeu aí muito dinheiro porque o dólar teve uma queda dentro de um ano, né? O ideal é fazer essas compras picadinhas, por quê? Porque você vai pegar alta, mas não vai pegar toda a alta em si. Sim. Você vai pegando a variação. Então, dentro dessa variação, aí sua média depois não vai ser nem os 5,50 e nem os 3,50. Vai ficar ali em termos de R$4, 4 e pouquinho, né? Ao contrário de como, por exemplo, também tem um outro modo de fazer isso, que são os chamados fundos cambiais. É uma outra alternativa, acredito que essa primeira que eu falei seja a mais indicada, né? Porque você vai tendo uma média ali, mas os fundos cambiais, eles querem dizer o quê? Quando você faz uma compra, faz um investimento no fundo cambial, ele vai corrigir de acordo com a variação da moeda de câmbio que está atrelada ao fundo. Então, se você comprar um fundo atrelado ao dólar hoje, no valor de R$4,50, você está fazendo uma segurança aí que a gente chama hedge, né, no mercado financeiro, que você compra ali a R$5,50, se ele for a R$7,50, o seu valor que está investido ali é corrigido para R$7,50. Se ele for para R$4,50, o valor que você ia comprar hoje, ele vai para R$4,50, você vai conseguir comprar a mesma quantidade de dólar, né? Claro que você vai perder um pouquinho ali, mas se a sua intenção é comprar dólar, você vai conseguir comprar a mesma quantidade que você compraria hoje no dia 12. Então, é uma outra alternativa, né, interessante, mas creio eu que a melhor maneira é você comprar um pouquinho cada mês, porque aí você não vai pegando nem a maior alta e nem a menor baixa, né? Você vai fazendo uma média ali considerável para você não passar um sufoco e não perder dinheiro também. Essa quinta pergunta é mais relacionada à viagem, mas eu acho que o Lucas pode opinar, que é qual o destino ideal na situação atual? Assim, Ideal, nenhum, né? Deu a gente não viajar. mas eu diria que são os destinos dentro do Brasil, justamente porque a moeda dólar, euro, libra, enfim, a nossa moeda está muito desvalorizada, então eu diria que por aqui, né? Hoje, né, vendo a história aí, a gente tá numa alta gigante aí das moedas, né? Principalmente por a taxa Selic que tá lá embaixo, não atrai tantos investidores, a demanda de dólar aqui no Brasil não tá tão alta e isso faz com que eleve o valor aí da moeda, né? Então acredito que se tem um momento que você determinou aí para poder fazer viagens aqui dentro do Brasil, o momento é esse, né? Depois que a pandemia passar, por conta do valor da moeda. Claro que é uma caixinha de surpresa, porque a gente não sabe também qual a situação do país, se vai piorar muito e com isso o dólar aumente, né? Mas historicamente falando, hoje a gente chegou numa alta do dólar que a gente nunca viu e isso tá pelo menos do real para cá, né? De 1994 para cá a gente nunca viu. Isso está dificultando as viagens para fora e pode ser que fique mais caro pra gente, né? Tá viajando pro exterior. Infelizmente. Tá. Quanto tempo antes você começou a se programar para sua primeira viagem internacional? A minha primeira viagem internacional eu comecei a me programar mais ou menos um ano antes. No primeiro post aqui do Instagram, eu falo mais ou menos a minha história. Então, eu comecei a comprar euro, eu comprei euro nesse esquema que eu expliquei e que o Lucas explicou. Então, eu fui comprando um pouquinho por mês, comecei comprando 70 euros. E aí chegou na viagem, eu já tinha quantia e eu comprei a passagem 8 meses antes da viagem. Então, eu acho que um ano de planejamento é um bom período. Se você fosse viajar em um ano e meio, onde você guardaria o seu dinheiro? Depende. Um planejamento que eu faria hoje para poder viajar um ano e meio, se caso fosse para fora do país, eu decidiria em pegar um cartão de crédito e parcelar as passagens, né? Porque ali você não está pagando juros. E se você tiver uma opção, né? Existem vários bancos digitais hoje que dão essa vantagem para a gente de não pagar anuidade em cartão de crédito, né?
Como a gente é independente aqui, a gente pode falar. Bem, enfim, então, esses são quem tem aí não paga anuidade por isso, então é uma boa, né, que a gente não vai pagar juros, parcela até o período que você for viajar, né, as passagens, e fazer o modo aí, guardar dinheiro hoje tá complicado, porque assim, se a gente for guardar para poder fazer um objetivo em médio prazo, né, seja viagem, seja fazer uma reforma em casa, hoje a renda fixa, ela tá menor até mesmo do que a inflação. Então, se a gente for deixar o dinheiro em renda fixa, a inflação come a renda fixa e a gente vai... O poder de compra que a gente tem hoje, daqui a 1 ano e meio, vai ser bem menor. A gente vai comprar menos coisas daqui a 1 ano e meio com o mesmo valor que a gente tem hoje, mesmo ganhando o rendimento da renda fixa. Então, acho que guardar dinheiro hoje para poder fazer essas coisas está um pouco complicado. O ideal seria a gente já ir comprando as moedas, né? A moeda aí mês a mês, e parcelar, né, o valor que a gente tem agora, né, sem juros no cartão de crédito as passagens. Então esse seria o modo ideal, se você deixar hoje o dinheiro parado para poder fazer alguma coisa. Claro que a gente tem que ter um fundo de emergência, né, isso não tem como fugir, só que tem opções também que aí acompanham, né, a inflação. Então existem tesouros, né, se você for lá no tesouro do governo, tem uma opção que é atrelada ao IPCA. Então eles te dão uma renda fixa, né, que a gente chama de híbrido, que são uma renda fixa mais um pouquinho do IPCA, são chamadas NTN-Bs. Então, quando você deixa lá, você vai acompanhando todo esse valor, né, com a inflação, só que ele não é atrelado à moeda, né, ao câmbio. Então, você perde também porque o câmbio está subindo muito, né, nesses últimos tempos para cá, que nem a gente falou. Então, o ideal seria comprar a moeda picada, né, para a gente pegar essa variação, e também a gente poder parcelar a compra, né, no cartão, se não tiver anuidade, claro, no cartão de crédito. Por ela não ter juros. Então aí você ganha parcelando, né, e pagando aí em várias vezes essa compra aí sem juros. E claro, se você tiver o dinheiro para poder pagar à vista a passagem, Sim. dá uma barganhadinha lá para poder ganhar um descontinho em cima disso. Sim. Pergunta número 8. Melhor época para começar a pesquisar a compra de passagens? Tá, essa aqui eu vou responder. Assim, antes de responder isso, eu quero deixar claro que eu nunca encontrei nenhuma informação, nenhuma verdade absoluta, nenhum axioma que me dissesse que é tal período. Então, assim, o que eu vou falar é uma média das especulações que eu já li. Então, assim, o que dizem é que o período ali de 4 meses a 1 mês é o período que as passagens estão no preço melhor. Porque, assim, as companhias aéreas colocam as passagens para vender com mais ou menos 1 ano de antecedência. E aí chega um período que, assim, elas precisam vender os lugares faltantes, né? Só que aí também, muito em cima, menos de 1 mês, ela vai vender o preço que ela quiser, porque, assim, se só existe um voo da British que vai para Londres e sai à meia-noite, o cara que precisa daquele voo, ele vai pagar 7 mil ou vai pagar 2 mil. Se ele precisar daquele voo, ele vai pagar o valor que for. Então, assim, quando tá muito perto, a probabilidade desse valor ser mais alto, ela é maior. Mas também, comprar com muita antecedência, às vezes você pode deixar a sua ansiedade acabar te levando pro prejuízo. Então, assim, o que dizem é de 4 meses a 1 mês. Agora eu vou falar, Bruna, minha experiência. Eu já paguei muito caro em passagens, faltando 4 meses para minha viagem. Eu ia para Londres em dezembro, eu comprei em agosto e eu paguei um valor alto. E eu já paguei um valor muito bom com 8 meses, que foi quando eu fui para Paris a primeira vez, eu comprei em novembro do ano anterior, 8 meses antes. Então, assim, o que eu diria, se você já sabe para onde você vai viajar, você já sabe mais ou menos a data, o quanto antes você começar a pesquisar, melhor, porque aí você já vai ter um feeling se aquela passagem tá cara ou tá barata. E na hora que você vê que tá dentro do seu orçamento e tá num bom preço, você vai lá e compra. Mas assim, não pode ser preguiçoso, tem que ficar lá e monitorar, acompanhar melhores destinos, passagens imperdíveis, adicionar alerta no Google Flights e ficar atento. Então, assim, o meu conselho é acompanhe o quanto antes o preço. Mas o que dizem é que de 4 meses a 1 mês é o valor mais baixo. Agora a 9ª pergunta. Qual a melhor força de investimento atualmente? Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas talvez você... Talvez seja qual o melhor investimento atualmente. Depende, né?
No mundo dos investimentos a gente ouve muito essa palavra de depende, né? Porque isso vai variar muito de acordo com o perfil do investidor. Então, sempre quando a gente vai indicar algum produto ou fazer um planejamento financeiro para uma pessoa, a gente tem que ver, né, se há duas coisas: a tolerância a risco que essa pessoa tem e a disponibilidade. Então, às vezes a tolerância da pessoa, ela, né, acaba tendo muita vontade ali de investir. Então essa vontade é chamada de tolerância, e a disponibilidade, às vezes ela tem R$ 2.000 e gasta 1.900, então a disponibilidade que ela tem não é tão alta. Então isso precisa de uma análise. O ideal que a gente fala, né, para todo investimento que uma pessoa vai fazer, ela criar um colchão financeiro ali, que em renda fixa, né, de mais ou menos aí em 6 meses do seu salário, para se caso ocorra alguma coisa, alguma emergência com você tem para onde correr ali, justamente porque esse investimento ele não tem risco nenhum, né? Furou um pneu do carro, não sei, taxa de juros subiu, meu filho está doente, alguma coisa do tipo, você tem, exato, para você não ficar endividado, né? Então você tem que ter essa garantia ali, essa emergência em renda fixa, e depois que passar disso em renda variável, né? Porque aí você começa a ter um pouquinho mais de risco, só que você tem um pouquinho mais de retorno também e não se prejudica, né? Se caso você perca muito do investimento em renda variável ali, você não perde todo o seu dinheiro, porque você já tem um colchão financeiro ali em renda fixa, que é os casos dos CDBs, do Tesouro, que a gente estava falando antes, né? Então, o melhor investimento ele vai depender muito do perfil da pessoa, né? Tem gente que você fala assim, ó, eu te dou, vamos lá, 5% a mais por mês, só que você corre 5% a mais de risco também para poder perder. Tem gente que vai ser completamente avesso, aí você fala, não, não quero ganhar meu pouquinho lá, mas tá. E tem gente que vai ser muito arrojado, assim, ela vai falar assim, não, eu quero porque eu acho que eu vou ganhar mais. Então depende muito. Mas o ideal é que você faça ali o seu colchão financeiro, né, na renda fixa, e depois parta para renda variável, né, mas sempre estudando, né, sempre aprendendo. Se você tiver uma pessoa confiável, né, para poder perguntar mais, livros, né, que a gente costuma ler bastante. Então existem pessoas aí boas no mercado. Se quiser perguntar para a Bruna depois também, ela pode dar dicas para vocês de leitores bons para vocês poderem aprender sobre isso também, mas depende muito, né, de cada perfil e de cada pessoa. Sim. Tá certo. Agora eu vou ler essa pergunta, ela é um pouco mais técnica e é longa. Eu não falei o nome das pessoas, mas a pessoa que me mandou essa pergunta, ela vai saber, porque é bem específico. Pode ser dúvida de outras pessoas sim, também, sim. Né, aqui. Ó, eu tenho planos de passar o próximo ano novo ou ir após o ano novo para Nova York. O dólar a gente sabe que tá um absurdo e atualmente eu tenho meu dinheiro investido em um fundo de renda variável e outros que não variam tanto. Meu perfil é moderado/conservador, porque eu não gosto da ideia de perder dinheiro. Você acha que tá ok? Que vale a pena usar um pouco mais para viajar sem muito estresse? Eu acho que não, justamente porque a gente estava falando dessa questão do risco, né? Quando a gente tem um pensamento de algum plano de médio prazo, a gente não pode nem pensar em perder dinheiro, né? Então, seja lá uma conta que você, vamos supor que a passagem você tem que pagar daqui a um ano, ela seja R$ 2.000. Você tem o seu dinheiro ali investido em um fundo cambial, por exemplo, né, que costuma aumentar, mas na mesma proporção que a gente falou, quando ele cai bastante. Então, quando você tem esse planejamento e esse valor estipulado para médio prazo, você já tem os R$ 2.000 para poder fazer o pagamento agora. Se você colocar esse valor em um fundo cambial ou na bolsa de valores e esses R$ 2.000 virarem R$ 500 daqui um ano, você tem uma conta para poder pagar de 2. Então, quando chega lá na frente, você vai ter R$ 1.500 de prejuízo que você vai ter que tirar do seu bolso e não tem jeito. Então, o ideal aí sim, seja você deixar em uma renda fixa, né, ou até mesmo embaixo do colchão para não ter esse risco. Pode ser que aumente? Pode, mas é um risco que não é bom correr, visto que você pode perder dinheiro e lá na frente você tem uma conta para pagar e você não ter o dinheiro se der alguma coisa errada com o investimento, né? Como a gente estava falando, no caso dela, ela é uma pessoa que ela é conservadora, moderada. Então, se ela for correr um pouquinho mais de risco, não é ideal ela ir para renda variável, ou nenhuma outra pessoa, por mais que ela tenha um perfil arrojado, não é aconselhável ela ir para
para outras fontes para uma renda variável, porque pode cair muito o valor do preço e ela ter um prejuízo lá na frente. Tá certo, então, né? Se ele falou, tá falando. Bom, então é isso, gente. Pro vídeo não ficar muito longo, a gente vai terminar de responder essas perguntas num segundo vídeo, que eu vou postar na próxima semana. E é isso. Se teve alguma coisa que não ficou muito claro, ou se vocês também têm alguma sugestão em relação a essas coisas que a gente falou, pode deixar aqui, que estaremos abertos a ouvir, a ler, né? E é isso. Obrigada. Tchau, gente. Beijo.